E já estamos de volta, mas ainda hoje a sacada do Vande. Mas antes disso, no Viraliza, nós vamos falar com a Cassiana Pisaia. Acompanha aí! Olá, meu gigante! Domingou e nós aqui nesse nosso quadro maravilhoso e eu já ansioso porque o quadro Viraliza de hoje tem alguém muito especial. Ela é jornalista, ou melhor, vou deixar ela falar para você quem é ela e o que é que ela está fazendo aqui. Cassiana, tudo bom, meu querido? Seja muito bem-vindo, estou muito honrado da sua presença. E fala um pouquinho para quem está nos ouvindo, quem é você e por que você está aqui nesse momento? Bom, eu sou a Cassiana Pisaia, né? Sou jornalista, estudei jornalismo lá na Universidade Estadual de Londrina, fui jornalista, trabalhei em TV, emissora de TV em grandes emissoras durante muitos anos, mais de 20 anos, ou seja, já estou em idade, né? Fui repórter, fui produtora, fui coordenadora de equipes, ou seja, fiz muita coisa nessa área de comunicação, faço documentários, filmes, trabalho com comunicação audiovisual bastante, mas nos últimos anos eu tenho me dedicado mais à literatura, né? Eu sempre gostei de ler, sempre gostei muito de escrever, o jornalismo foi uma maneira de canalizar, né, esse interesse, essa vontade de criar através das palavras, através da literatura. Mas isso foi ficando um pouco de lado, né, na vida, enquanto trabalhava com comunicação. Também escrevia, mas era a escrita de não ficção, né, a escrita jornalística. E nos últimos anos eu resolvi fazer uma guinada, mudar isso daí, seguir esse desejo antigo, o desejo de adolescente, de infância, né, quase um sonho de infância, porque eu escrevo desde muito cedo, que era escrever ficção. Então, operei uma mudança de carreira mesmo, né? E com planejamento, e começamos a escrever. Comecei com literatura infantil para crianças, livros infantis, escrevemos alguns, conseguimos uma editora de São Paulo, que é a editora do Brasil, trabalhamos com ela, temos bastante inserção nas escolas. Aí na sequência começamos a trabalhar com literatura para jovens, para adolescentes, né? E a coleção mais recente, né, é a coleção Mundo Sem Fronteiras, que é uma coleção de livros destinados a esse público jovem, né, que trata de histórias de crianças refugiadas, ou seja, são histórias de ficção inspiradas nas trajetórias de crianças e adolescentes refugiados, que têm que sair do seu país ou por causa de uma guerra, ou perseguições, ou catástrofes naturais, e acabam chegando aqui no Brasil. Nós temos um número muito grande de imigrantes no Brasil, de refugiados, aqui em Toledo inclusive, né? Nós temos essa situação no mundo todo, né? Alguns anos atrás, no auge da guerra da Síria, acho que todo mundo acompanhou, né? Os refugiados chegando na Europa, sendo barrados, alguns morrendo, inclusive ali na travessia do Mar Mediterrâneo, crianças morrendo. Aqui no Brasil também casos, às vezes, de incompreensão, de xenofobia, às vezes falta de oportunidades, de acolhimento. E isso nos tocou profundamente. E nós consideramos que uma maneira de trabalhar esse tema, que pudesse chegar às pessoas de uma maneira mais profunda, seria através da literatura. Porque a literatura, ela une tudo, né? Exatamente. A imaginação, a informação, a sensibilidade, né? Ela nos envolve de uma maneira integral. Então eu estou com os livros vou mostrar para vocês. O primeiro foi esse aqui, Laila, Menina Síria, né, que trata da história de uma criança que vem de Alepo, na Síria, quando a cidade começa a ser bombardeada, e a criança, de repente, a família se vê no meio de uma guerra e tem que fugir, atravessa a Síria. Então é uma história também pelo Oriente Médio, pela cultura, pela comida, pelos perfumes do Oriente Médio, pela história, que é muito bacana. Né? Então teve um projeto de pesquisa muito grande atrás desses livros, né? Porque a intenção é mostrar esse mundo também, né? Que são universos às vezes invisíveis. Às vezes a gente ouve falar, vê alguma coisa na televisão, mas a gente não sabe o que tem lá. E o desconhecimento, você sabe, alimenta o quê? Preconceito, né? O desconhecimento muitas vezes causa incompreensão. Então a ideia era trazer esse mundo, não só o problema, né, a guerra, mas também que mundo é aquele, o que era a Síria, né? Esse livro aqui
recebeu o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, ficou em terceiro lugar no Prêmio Biblioteca Nacional, ou seja, já no primeiro livro juvenil a gente conseguiu esse resultado. Foi incluído pela Fundação também do livro no catálogo de Bolonha, foi levado para Bolonha, que é a principal feira de livro infantil e juvenil do mundo, né, uma das principais feiras do mundo, e também foi incluído num plano governamental de distribuição de livros, que é o Plano Nacional do Livro Didático Literário. Então ele está hoje lá em escolas do Brasil inteiro. O segundo foi o Haiti Jean. O Haiti Jean também conta, nesse caso, conta a história de um menino que sobrevive ao terremoto do Haiti, também uma pesquisa grande sobre o que aconteceu em Porto Príncipe, toda a trajetória, né, dessas famílias pela América do Sul, por toda a América do Sul, até chegar no Brasil, eles entram pela Amazônia, então é uma história muito interessante, também com selo altamente recomendável. Esse ficou em segundo lugar também nesse Prêmio Literário Biblioteca Nacional, que é um prêmio importante, foi para Bolonha, e acabamos de lançar em primeira mão, lançamos mesmo, o lançamento foi aqui em Toledo, que é isso aqui, Malaika, Força do Congo. Esse aqui de todos foi o mais desafiador, né, porque nós tivemos que fazer um mergulho na República Democrática do Congo, que é um país que pouca gente conhece, invisibilizado, um país que ainda tem, onde você sente as marcas ainda da colonização, da exploração, um país muito rico, sabe, em termos de minérios. Tem minérios, por exemplo, que tem no nosso celular, onde as maiores jazidas estão no Congo. Além de diamantes, ouro. Então você tem uma floresta, a segunda maior floresta do mundo está no Congo, você tem o rio Congo, você tem as montanhas Virunga, onde tem grandes animais de reservas, você tem um povo com dezenas, na verdade são centenas de idiomas, são 4 idiomas oficiais, além do francês. Então é um país muito rico e também com muitas dificuldades. Então a Malaika foge com a mãe do extremo leste do Congo, ali perto de Ruanda, e ela é obrigada a fugir com a mãe para salvar a vida delas. E daí ela faz essa viagem e leva o leitor, a gente leva o leitor por essa viagem pelo interior do Congo, pela realidade. Então, você tem essas belezas naturais, né? Essa cultura muito rica, mas ao mesmo tempo você tem ainda meninos que precisam trabalhar em minas, você tem crianças que são cooptadas pela guerrilha, pelos grupos armados e precisam se tornar soldados ainda na infância. Você tem um país com um dos maiores índices de violência contra a mulher do mundo. E a gente trouxe tudo isso de uma maneira que um adolescente, que um jovem pudesse ler. Então não é um livro pesado, apesar de abordar tudo isso. É um livro, na verdade, que mostra o amor de mãe e filha e o encontro delas com as mulheres da sua família, com as mulheres de gerações de mulheres que sobreviveram a tudo isso e que trazem consigo essa força do Congo, essa força cultural do Congo, essa força de resistência, de beleza, de cultura, apesar de tudo. Então, por isso, Malaika, a Força do Congo. Esse é teu terceiro livro? Juvenil, sim. Antes desse, a gente escreveu livros infantis para público, para crianças. Esse daqui já é para adolescentes, né? Já tem um outro saindo, daí não é dessa coleção. Essa coleção aqui, na verdade, vai ter mais um volume que a gente ainda está produzindo, que vai falar de uma criança, de um adolescente vindo da Palestina. Então esse livro já está em elaboração, a gente está em fase de pesquisa, mas já tem mais um saindo, daí não dessa coleção, daí já jovens adultos, que daí é um outro projeto meu, né, individual, que está assim na porta já, não chegou a tempo da feira, mas está para sair também, um projeto que me empolga muito, né? É mais um passo aí nesse caminho da literatura que me apaixona, que é o meu caminho. Olha que interessante, gente. A gente fala de construindo milionários, né? Mas na verdade nós estamos falando também de cultura, porque tudo isso também é cultura. E nós falando que a Cassiana é tão interessante, ela contando as histórias dos livros que ela lançou, que a gente consegue se sentir na história. Eu consegui viajar junto com ela na leitura. Olha que interessante, gente. Então, hoje, para ter acesso a esse material, Cassiana, como é que faz? Olha, em qualquer plataforma virtual hoje, a Amazon, qualquer plataforma, você vai encontrar, vai poder comprar, encomendar o livro físico ou a versão virtual do Jean, né, e do Laila. Então é fácil,
localizar, então, porque tem algumas livrarias, as outras não tem, então é mais fácil encontrá-los nas plataformas virtuais. Qual que é uma delas, né? Você pode encomendar tanto o livro físico, que é esse aqui que está na minha mão, quanto a versão em e-book. O Malaika está em lançamento, está em fase de lançamento ainda, está começando a distribuição dele, mas já pode ser encontrado no site da editora, que é a Editora do Brasil. Então, www.editoradobrasil.com.br. Os outros também estão lá, né? Mas neste momento o Malaika a gente pode encontrá-lo no site da Editora do Brasil. Mas logo também chega nas outras plataformas. Bacana. E todo mundo vai poder ter acesso de diversas maneiras. E nesse momento eu fico muito feliz, contente de conseguir trazer essa cultura, né, nacional e mundial, na verdade, aqui para você que está nos assistindo em casa. E eu quero agradecer de primeira mão a Cassiane por ter vindo nesse programa. Eu sucesso. Que agradeço. Gostei Deus muito. abençoe grandemente. Você também. E sucesso para nós. Sim, sempre. E beijo do Vande. Beijo. E daí, você percebeu? O nosso programa também é cultura. Curtiu, né? Pois é, agora nós vamos para a sacada do Vande. Nunca é tarde demais. Você já parou para analisar? Hoje a sacada do Vande vai dizer isso para você. Nunca é tarde demais para você começar um projeto revolucionário na sua vida. Porque nós estamos nessa vida, não é para um test drive, mas sim para escrever a nossa história. Qual é a história, qual é o legado que você quer deixar no livro da vida, com o seu sobrenome marcado? Que muitas vezes a gente começa, vive uma vida despreparado, com falta de vontade, com falta de determinação, muitas vezes com falta de sonhos. Mas um dia aparece o sonho, ou está muito distante. E eu digo hoje para você, se você tem um sonho, mesmo que você já esteja com uma idade bastante experiente, como diz, não desista do seu projeto de vida. Nunca é tarde para você falar, opa, a partir de hoje eu quero fazer o que eu amo fazer. E o dinheiro se torna uma consequência disso. Você que está nos assistindo agora, já parou para analisar qual é o sonho que você tem, que de repente está guardado entre muitas chaves e você tem medo de pegar? De assumir esse compromisso, de falar, eu vou fazer o que eu sempre sonhei em fazer. Mas para isso tem que ter coragem. Você se preparou? Você buscou conhecimento para isso acontecer? Muitas vezes a gente quer empreender. E para empreender tem que ter risco, porém calculado. Eu sempre falo isso e eu tenho alguns outros sonhos ainda e eu vou pôr em prática. E você, qual é o sonho que você precisa pôr em prática amanhã, segunda-feira, e parar de procrastinar para a sua vida e fazer com que as pessoas tenham orgulho de você? Fala, olha só, meu pai, a minha mãe teve um sonho e eles colocaram em prática e hoje eles são história para muitas pessoas se motivarem com a história dele. Qual é a sua história? Qual é a sua motivação? O que você está fazendo hoje? Está trazendo o resultado que você sempre sonhou? Ou você está fazendo porque precisa fazer, mas não tem significado nenhum para a sua vida? Esse programa é exatamente para fazer as fichas caírem e você entender que precisamos escrever a nossa história no livro da vida e termos um legado para um dia as pessoas falarem, lembra do Vanderlei? Pô, aquele cara, rapaz, ele era muito bom nisso. Ele era palestrante, ele era escritor, ele era empresário, ele era motivador, ele motivava as pessoas. Quem é esse cara? Quem é você? Pois é, segunda-feira tá aí.
e você pode planejar o seu futuro hoje, domingo, e amanhã colocar em prática. Fica a dica. Beijo do Band.